Então, agora que nós vimos aquele problema do clube de vídeo e de organizar os dados, vamos voltar ao mesmo problema, mas vamos ver uma forma mais prática de resolver isto. Eu vou aproveitar esse exemplo para introduzir este modelo relacional. Portanto, no fundo, vocês podem pensar em cada tabela como uma relação, tem a relação entre os vários atributos, os vários campos e os vários registros. E a base de dados será esse conjunto de tabelas que nós temos. E aquele tipo de problemas que nós vimos na hora anterior, de cruzar informação, selecionar campos e assim, é algo que nós podemos abstrair do problema do clube de vídeos e que aparece em muitas situações diferentes. Basicamente, sempre que vocês podem organizar a informação em várias tabelas, vão ter esse tipo de problemas. Portanto, existe uma tecnologia, uma linguagem específica para resolver esse tipo de problemas de uma forma prática, que é esta, SQL, Structured Query Language, que nos permite criar as tabelas, inserir os dados, apagar os dados, modificar e fazer aquele tipo de consultas em que temos de cruzar a informação em várias tabelas. E permite fazer isto de uma forma declarativa, em que nós dizemos ao motor de base de dados o que é que queremos, em vez de estarmos nós a dizer passo a passo o que é preciso fazer. E vou falar um pouco também no SQLite 3, que vai ser o motor de base de dados que nós usamos e o sistema de gestão de base de dados. Portanto, nós já vimos esta ideia, a base de dados como um conjunto estruturado de dados, e neste caso em particular, nós vamos usar este modelo de bases de dados relacionais, em que os dados são organizados em tabelas. As tabelas são as relações na nossa base de dados. Isso permite guardar os dados de uma forma conveniente, quer do ponto de vista de armazenamento, nós podemos ter muitos dados e têm de estar guardados no disco, quer do ponto de vista de eficiência no acesso aos dados, quer também naquilo que nós podemos fazer com os dados depois. O sistema de gestão de bases de dados é um sistema que nós vamos usar para nos ajudar a fazer o que nós queremos fazer com os dados. E eu queria fazer aqui o contraste entre o que vamos ver agora e o que nós vimos antes naquele exemplo. Aquele exemplo, nós não tínhamos um sistema de gestão de bases de dados e então fizemos tudo manualmente. Queríamos cruzar a informação, íamos percorrendo as tabelas, fazendo as comparações, etc. Se nós temos um sistema de gestão de bases de dados, o sistema está a fazer esse trabalho em detalhe. E nós simplesmente temos de dizer o que é que queremos. Portanto, o sistema de gestão de bases de dados o que vai fazer é guardar e gerir toda a informação guardada nos ficheiros. Nós não temos de nos preocupar está em TSV ou o formato em que está, o próprio sistema vai otimizar a forma como armazena os dados. Vai ter este motor de base de dados, portanto tem um software por trás que vai tratar dos detalhes de como é que podemos consultar os dados, alterar os dados, inserir novas tabelas e assim por diante. E há aquele esquema em que nós especificamos ao sistema de bases de dados como é que é a nossa base de dados, quais são as estruturas das nossas tabelas. E isso é algo análogo ao que vimos na hora anterior, àquele dicionário que nós criámos com o esquema das nossas várias tabelas. Portanto, esse será o sistema de gestão de bases de dados. O esquema das tabelas, a informação em si guardada pelo sistema e todo o software necessário para nós podermos aceder aos dados. O que nós vamos considerar aqui, há vários modelos diferentes para estruturar uma base de dados, mas nós vamos considerar este modelo relacional. O elemento mais pequeno aqui será o registro. Nós modelámos os registros na aula anterior como um dicionário que associa certos campos aos seus valores. Portanto, cada registro será um conjunto de valores para aqueles campos. Nós podemos pensar no registro como análogo a um tuplo se os campos estiverem determinados por ordem, ou análogo a um dicionário se nós quisermos aceder aos campos, aos valores pelos nomes dos campos. Cada campo será um atributo, um campo ou um atributo no registro, será aquilo que todos os registros da mesma tabela vão partilhar. Cada um terá os seus valores, mas há o nome do campo em comum. Por exemplo, o título do filme, o nome da pessoa, etc. Então, se vocês imaginarem que estes registros estão dispostos numa tabela, o registro será uma linha da tabela
e o campo será uma coluna da tabela. Portanto, temos a coluna do nome, a coluna da classificação e assim por diante, e temos cada um dos filmes ou cada um dos clientes nas linhas. A tabela também é conhecida, também é chamada relação, porque faz a relação entre os campos e os valores nos registros, e é daí que veio o nome de base de dados relacional. Será uma unidade na nossa base de dados em que nós agrupamos todos os registros do mesmo tipo que têm os mesmos campos. E a base de dados relacional será um conjunto de tabelas que também podem estar ligadas entre si por campos que podem servir para juntar a informação na tabela. Portanto, este será o modelo conceptual que nós vamos usar e que vocês já viram o exemplo, naquele exemplo do clube de vídeo. Então, vamos abstrair agora da questão dos dicionários, do formato do ficheiro e assim. Isto pretende ser só uma representação mais abstrata, porque quando nós formos usar o sistema de gestão de bases de dados, nós não queremos sequer saber como é que a informação está lá guardada, porque depois, para otimizar o acesso e a forma como é guardada, vai haver alguns truques bastante sofisticados que o sistema de gestão de bases de dados vai usar. Portanto, não são simplesmente ficheiros de texto, são ficheiros binários que nós não vamos aceder diretamente. Mas podemos considerar o tal nível de abstração mais alta e a tabela dos filmes será algo assim. Não nos interessa como é que está representada, mas esta é a informação que está lá. Temos estes campos, o identificador, o título, o tipo e a classificação, e temos os valores para esses campos em cada registro. Portanto, cada registro terá um conjunto de valores para esses campos. Como é que nós conseguimos identificar cada registro? Esse é um problema importante na nossa base de dados, porque nós não queremos, numa tabela, ter ambiguidades nos registros. Então, basicamente, há este conceito da chave primária, e a chave primária é uma combinação de campos que é garantido nunca terem valores repetidos na tabela. Notem que pode ser uma combinação de um só campo. Por exemplo, neste caso, é uma solução bastante comum, é criar um campo que é um identificador e que é único para cada registro. E então garantimos que esse campo serve como chave primária. Mas suponham que vocês tinham uma combinação como nome e morada e garantiam que nunca havia duas pessoas com o mesmo nome a morar na mesma casa. Então, nesse caso, a combinação nome-morada podia ser usada como chave primária, porque garantia que todos os registros seriam identificáveis e podia-se distinguir todos os registros com essa combinação. Mas, em muitos casos, o que fazemos, para ser mais prático, é usar um campo que garantimos que não é repetido e usamos esse como chave primária. Portanto, neste caso, o identificador do filme é uma chave primária nesta tabela, porque não há dois registros com o mesmo identificador. Na tabela clientes temos a mesma solução, temos o identificador de cliente como chave primária e aqui temos os vários campos que já vimos há bocado. O nome do cliente, a morada, o número do cartão de crédito e aquele identificador que permite identificar sem qualquer ambiguidade qualquer um cliente, porque não há dois clientes com o mesmo número naquele campo. Mesma coisa para os alugueres. Portanto, nos alugueres, como vimos há bocado, nós vamos ter esta tabela em que temos o identificador do filme, o identificador do cliente, e isso basta para saber qual foi o filme alugado e qual foi o cliente que alugou, porque esses identificadores não se repetem em cada uma das suas tabelas. Notem que pode haver um filme que tenha um identificador igual a um cliente. Mas isto não há problema, porque os clientes estão na tabela dos clientes e os filmes na tabela dos filmes. Portanto, não há ambiguidade aqui. Nós sabemos que aquele identificador refere os filmes e o outro refere os clientes. Pronto, esta é a estrutura que nós vimos há bocado. Estamos a abstrair dos ficheiros e dos dicionários. Estamos a considerar as tabelas só em abstrato, tanto faz onde é que estão representadas. E esta é a ligação entre elas. Estas chaves externas que nós temos aqui, chamamos chaves externas porque são campos numa tabela que representam chaves de outra tabela. E então é isto que nós podemos usar para ligar tabelas entre si. Neste caso, e é uma solução comum para simplificar, como as chaves são todas um só campo, aquele identificador, as chaves externas também são só um campo. Mas em teoria nós podíamos fazer chaves primárias que eram combinações de vários campos e ter chaves externas com essas combinações também. Mas, para simplificar, vamos usar esta solução. Então, na tabela dos alugueres temos dois tipos de chave. Temos a chave primária da tabela dos alugueres, que é o identificador dos alugueres, que é sempre diferente para todos os alugueres. E temos depois chaves externas para os clientes e para os filmes. Essas podem aparecer repetidas nos alugueres.
Porque um cliente pode ter alugado vários filmes ou um filme ser alugado várias vezes. Portanto, na tabela dos alugueres não há garantia que aquelas chaves externas sejam únicas. A chave primária na tabela dos alugueres é que tem de ser única, porque cada aluguer tem de estar identificado com um número diferente dos outros. E nas tabelas dos filmes e dos clientes, aqueles identificadores também têm de ser únicos, porque quando nós temos aqui o cliente 102, por exemplo, não pode haver dois clientes com 102 na tabela dos clientes, porque senão não sabemos quem é. Ok? Portanto, na tabela onde as chaves são externas pode aparecer repetições, na tabela onde a chave é primária não se pode repetir porque é para identificar esses registros. E nós já vimos a utilidade disto na aula anterior, em que usávamos os dicionários para cruzar a informação. Então agora, para operarmos sobre estas tabelas assim em abstrato, dá-nos jeito de ter uma linguagem que não nos obrigue a fazer cada passinho com ciclos, com aqueles fores todos, com as comparações e assim, porque há aqui coisas que são muito genéricas. E para isso, nós vamos usar esta linguagem. Structured Query Language é uma linguagem específica para gerir e perguntar coisas a uma base de dados relacional. Permite fazer estas perguntas, estas queries, em que nós vamos extrair informação dos dados que estão armazenados, permite também manipular a base de dados. Vai ser interpretada pelo motor de base de dados, portanto isto não é Python, o que vocês escreverem em SQL não vai ser interpretado pelo Python. Quando nós, para a semana, começamos a usar o SQL a partir do Python, o que acontece é que vocês têm objetos no Python que servem de interface para o motor de base de dados e vocês mandam os comandos de SQL para o motor de base de dados. Mas a SQL é uma linguagem de programação diferente. E o que facilita é a criação de tabelas, inserção e alteração de valores, consultas às tabelas, de uma forma bastante mais simplificada, porque baseia-se naquela generalização do tipo de problemas que nós tivemos a resolver e assim nós simplesmente dizemos qual é o problema que queremos resolver e o motor de base de dados resolve. Por exemplo, se vocês quiserem criar uma tabela, como vimos há bocado, ou têm de criar um dicionário, ou têm de criar a tabela no ficheiro e depois ler do ficheiro, ou algo assim. Como isto é uma coisa muito comum na gestão de base de dados, criar uma tabela, é prático termos um comando simples que nos permita criar a tabela e que nos permita abstrair de todos os detalhes do que é que o motor de base de dados depois vai fazer. Se tem dicionários, ou índices, ou ficheiros, ou o que for, isso já não é connosco. Então, em SQL, para criar uma tabela, usamos este comando, create table. Dizemos qual é o nome da tabela, é um nome criado por nós, funciona como os nomes das variáveis em Python, não pode ter espaço e assim, mas podemos criar o nome como quisermos. E depois tem aqui os vários campos. Separados por vírgula e com um espaço, nós indicamos o nome do campo, espaço, o tipo do campo. O tipo do campo pode ser inteiro, fracionário, string, é este text, ou booleano, por exemplo. Estes são os tipos principais no SQLite. Notem que o SQL, noutros motores de base de dados, o SQL Standard tem muitas especificações diferentes, por exemplo, incluindo o tamanho da string, etc. Mas como nós vamos usar o SQLite, que é uma versão simplificada, vamos considerar apenas estes tipos. Portanto, quando queremos criar uma tabela, simplesmente temos de escrever desta forma. Por exemplo, eu quero criar uma tabela com as massas atómicas. Eu crio a tabela chamada massas, tem o símbolo de cada átomo, de cada elemento, que é texto, é uma string, e tem a massa, que é um fracionário. Portanto, isto cria uma tabela com duas colunas em que tem o símbolo e o elemento. Tipicamente, em SQL, nós escrevemos estas palavras-chave em maiúsculas, para se destacar mais, e o resto, uma combinação de maiúsculas e minúsculas, que pareça mais agradável. Mas o SQL não é sensível à diferença entre maiúsculas e minúsculas. Portanto, ao contrário do Python, no SQL tanto faz se você escreve em maiúsculas ou minúsculas. Se bem que depende um pouco da implementação, em algumas implementações pode fazer diferença, convém sempre ser consistente nisto. Mas no SQLite não faz diferença. Portanto, este seria o exemplo de criar uma tabela com as massas de todos os elementos químicos. É claro que uma coisa que é conveniente, que nós já vimos, é ter uma chave primária. É ter um campo ou um conjunto de campos que nós garantimos não ter nunca repetições.
Então, nós podemos dizer isso ao motor de bases de dados, ao sistema de gestão de bases de dados, que há ali uma combinação de campos que nós não permitimos que venha com valores repetidos, porque esses têm de servir como chave. Neste caso, na nossa tabela das massas atómicas, não convém que haja repetições do símbolo químico. Não pode haver duas vezes o mesmo elemento com massas diferentes, por exemplo, porque isso depois ia-nos dar chatice. Então nós dizemos ao motor de gestão de base de dados, acrescentando aqui esta instrução primary key e entre parênteses a combinação de campos que nós proibimos que haja repetições. Neste caso é só um deles, é o símbolo, e quando nós fazemos isto, sempre que há inserção de dados na tabela, o motor de gestão de bases de dados verifica se não há uma repetição. Se houver uma repetição, não deixa inserir ou alterar esse valor. Portanto, nós estamos a impor aqui uma restrição de integridade, estamos a delegar ao motor de gestão de base de dados a garantia que não vai aparecer elementos repetidos na nossa tabela. Porquê é que isto é útil? Vamos supor que nós temos um ficheiro de texto com esta informação e queremos carregar para a nossa tabela. Se nós nos enganarmos e fizermos isto duas vezes, se tivéssemos a tabela simplesmente assim, ficávamos com os elementos todos duplicados. Depois era uma chatice para estar a limpar a tabela. Mas se nós fizermos assim, a segunda vez que tentamos carregar dados, o motor de base de dados rejeita, diz que não pode ser inserido porque há uma chave duplicada. E então nós protegemos a informação de ameaças à sua integridade. É por isso que isto são restrições de integridade para garantir a integridade da informação. E aqui tem um exemplo de uma coisa que nos poderia dar bastante trabalho se estivéssemos a fazer imperativamente em Python, se tínhamos de verificar para cada inserção se já existia ou não, mas que nós delegamos no motor de base de dados. Como é uma tarefa muito comum, avisamos só o motor de base de dados que não pode haver repetições ali, é uma chave primária. Se tiverem outra coisa que não seja chave primária e que não queiram repetições, têm também uma diretiva unique, que especifica a mesma coisa, tem de ser, não pode haver repetidos. E o motor de base de dados agora encarrega-se de garantir que isso permanece dessa maneira. Então vamos criar a tabela dos filmes. Temos um identificador, que é um número inteiro, depois o título, o tipo e a classificação, que são strings. Então fazemos create table films, o identificador do filme é um inteiro, film ID integer, o título é text, o tipo é text e a classificação é text. E acrescentamos aqui esta instrução, primary key, para indicar que o identificador do filme, a primeira coluna ali, é uma chave primária. Portanto, o sistema de gestão de bases de dados não vai permitir que haja repetições naquela coluna. Já agora, uma pequena nota de sintaxe nos comandos. Os comandos SQL terminam em ponto e vírgula. E isto é prático porque vocês podem fazer um comando SQL em várias linhas, porque às vezes precisam de várias linhas para pôr uma data de coisas, não querem pôr tudo numa só, e o interpretador aceita isso. Portanto, neste caso eu estou a usar aqui a consola do SQLite, vocês depois vão usar também. Eu fiz create table films, film ID, título, type, vírgula, enter, e ele não fez nada. Ficou à espera que eu acabasse porque ainda não tem lá o ponto e vírgula. Depois, acabei, classificação, o primary key, fecho os parênteses e ponto e vírgula, e aí é que ele vai processar o comando. Okay? Portanto, nos comandos SQL não faz mal vocês partirem em várias linhas, mas têm de pôr sempre o ponto e vírgula no fim para avisar o interpretador que aquele comando já está todo escrito até ao fim. Criamos a tabela dos clientes, mesma coisa, temos o identificador do cliente, o nome, morada, o número de cartão de crédito. Já agora, um detalhe aqui, o número de cartão de crédito também é texto. Não convém vocês guardarem como número coisas como números de telefone, números de cartão de crédito ou assim, porque se aparece um zero no início, depois desaparece, ou se tem algarismos a mais para a precisão do número, não consegue ser guardado, etc. Portanto, quando é coisas deste género, convém ser guardado sempre como texto. E a chave primária, neste caso, é o identificador do cliente, a mesma coisa para os alugueres. A chave primária aqui é o identificador de cada um dos alugueres. Portanto, criar estas tabelas e estarem prontas para inserir valores é simplesmente dizer ao sistema de gestão de bases de dados que queremos criar uma nova tabela, dizer qual é o nome e quais são as colunas, quais são os campos nessa tabela. Para garantir que não há repetições, marcamos um como chave primária e sabemos que aquela é o campo que nos permite identificar cada um dos registros. Se vocês criaram uma tabela
e já não querem essa tabela, vocês podem fazer este comando, drop table, e o nome da tabela, ponto e vírgula. E o motor de gestão de bases de dados apaga esta tabela. Notem que isto é irreversível, portanto, se tiverem a tabela de todos os contribuintes do país ou assim, fizerem drop table, pronto, foi. E agora não há nada a fazer. Portanto, normalmente convém ter cuidado com estas coisas se for algo importante, mas tem este comando, deita fora a tabela. Um registro pode ser inserido na tabela com este comando insert. Insert into, dizem qual é a tabela, e depois value, e dão os valores pela mesma ordem que têm os campos na definição da tabela. Portanto, se vocês quiserem inserir um filme, vamos inserir into filmes estes valores. O identificador do filme é um inteiro, uma string com o título, uma string com o tipo e uma string com a classificação. Notem aqui, tal como no Python, se vocês põem só, escrevem o nome, ele vai interpretar isso como nomes ou das tabelas, ou nomes de funções, ou destes comandos que vocês dão. Por exemplo, aqui insert into, filmes é o nome da tabela, 101 é mesmo 101. Se vocês não querem que seja interpretado, porque é um pedaço de texto simplesmente para copiar, então põem aplicas ou aspas. Serve das duas maneiras. Okay? Portanto, aqui inserimos dois filmes, o identificador 101 e 102. Se nós tentássemos inserir este com o 101 outra vez, o motor de gestão de bases de dados ia dizer que não podia inserir porque já lá estava um com esse valor, okay? Porque aquilo está marcado como chave primária. Se nós quisermos ver o que é que está numa tabela, nós podemos fazer um select. O comando select tem a seguir a lista dos campos que nos interessa, quais são as colunas que nos interessam. From são as tabelas que nós queremos. Normalmente nós temos uma tabela, mas se pusermos mais, temos as combinações todas de registros de umas com as outras. Where, nós podemos pôr uma condição, quais são os registros que nós queremos ver, portanto, esta condição é aplicada registro a registro e mostra-nos só os que cumprem a condição, e depois, opcionalmente, uma ordenação quando queremos ver. Uma forma, os ordenados é opcional, o where também é opcional. Se não pusermos o where, vêm os registros todos, não há condição. Se não pusermos o order by, é a ordem que estiver nas tabelas. Então temos aqui um exemplo. Select asterisco, o asterisco quer dizer quer todos os campos, quaisquer que forem. From filmes, ponto e vírgula. Ponto e vírgula indica ao interpretador que acabou o nosso comando, é só isto. Notem que é preciso o ponto e vírgula porque isto pode ter um where, pode ter um order by, ou assim, ele precisa de saber que já acabou. E aqui vem-nos o conteúdo todo da tabela filmes. Entretanto, cortei ali o resto, mas temos os filmes todos, os registros todos e todos os campos. Se eu disser select título from filmes, where tipo igual à animação, então eu estou a selecionar só o título, é a coluna, da tabela nesta condição. Só os registros cumprem esta condição. Portanto, tenho aqui este Monstros e Companhia, tenho aqui para baixo a Idade do Gelo, só animação, só aparecem esses dois. E como eu disse que só queria o título, só aparece o título do filme, não aparece o resto das colunas. Portanto, aqui vocês podem ver, como nós estivemos já a implementar isso imperativamente, portanto, dizendo passinho por passinho, isto poupa-nos bastante trabalho, porque para implementar isto nós tínhamos de percorrer a tabela, fazer as condições para ver quais eram os registros, selecionar os campos, todas essas coisas. Como isto é uma operação genérica muito comum, o motor de gestão de base de dados dá-nos este comando que já nos permite escrever exatamente o que nós queremos. E isto, aqui vocês podem ver uma diferença grande entre o SQL e o Python. O Python é uma linguagem imperativa em que nós estamos a cada passo a dizer ao interpretador o que é que tem de fazer. Tem de percorrer cada registro, tem de comparar, tem de guardar numa tabela, etc. Aqui é uma linguagem declarativa. Nós estamos a dizer ao interpretador como é que é o resultado. O resultado será o título dos filmes que têm o tipo igual à animação. É isto que nós queremos. Como é que isso se faz? É o motor de gestão de base de dados que vai resolver. Portanto, nós não estamos a dizer para ir registro a registro, fazer a comparação, etc. Estamos a dizer é isto que nós queremos e ele agora se desenrasca. Como isto são operações que se pode generalizar, são semelhantes, no fundo, a esta estrutura em muitos casos, nós podemos ter esta linguagem que se torna muito mais prática para nós. Nós podemos especificar o que é que queremos.
Por exemplo, temos o título e o tipo dos filmes com uma classificação maior de 12 e ordenado por título. E agora temos aqui o resultado. Não precisamos de implementar imperativamente todos os passos necessários para obter aquilo, basta-nos dizer que é aquilo que queremos obter. Portanto, se nós temos de gerir bases de dados deste género, combinar diferentes tabelas, ir buscar a informação e assim, é muito mais prático usarmos o SQL, poupa-nos imenso trabalho para fazer estas coisas. A instrução update permite-nos alterar valores já inseridos na base de dados. Portanto, recapitulando, nós temos o create para criar uma tabela vazia, o insert into para inserir novos registros numa tabela e o update para alterar campos de registros que estão na tabela. E a sintaxe será assim: update na tabela, set o campo igual a um valor, where uma condição. Notem que esta condição pode abranger vários registros, e então ficam todos com esse valor. Tipicamente, nós vamos arranjar aqui uma condição que nos permita apontar para um registro. E isso pode ser, por exemplo, usando a chave primária. Dessa forma, garantimos que é aquele registro que vamos alterar. Mas se quisermos alterar vários, podemos usar uma condição que nos permita fazer o update a vários ao mesmo tempo. Por exemplo, vamos fazer um update nos filmes, pondo o tipo a drama nos filmes que têm título Elizabeth. Se houver só um filme, será esse que vai ser alterado. Se houverem vários com o mesmo título, todos terão esse tipo alterado. Por exemplo, se a nossa base de dados dos filmes for mesmo as cópias do DVD, nós podíamos ter vários DVDs de Elizabeth e querer alterar o tipo de todos. Cada um teria o seu identificador único, portanto cada DVD era uma só coisa, mas poderia ser assim. Claro, isso não seria uma base de dados muito bem estruturada, mas isso já é outro problema. Podemos também usar o delete para apagar os registros que cumprem a condição. Portanto, a ideia é a mesma. Nós dizemos delete from a tabela, where uma condição. Todos os registros que cumprirem a condição serão removidos da tabela. Por exemplo, delete from films, where classificação maiores de 12. E agora, se fizermos o select asterisco dos filmes, temos os filmes todos menos os maiores de 12, porque esses todos desapareceram, foram removidos da tabela. Portanto, desta forma, create, insert, update e delete, nós temos os mecanismos para alterar os registros na tabela. E notem que não é necessariamente um de cada vez, podemos fazer isto em lote. Por exemplo, aqui apagamos todos os filmes cuja classificação era maior de 12. Agora, o que é que nós vamos usar para fazer isto? Vamos usar o SQLite 3, que é um motor de base de dados bastante levezinho, é um programa pequenino, que vocês podem correr localmente. Se vocês tiverem Linux, já devem ter o SQLite 3 instalado, porque isso é standard no Linux. Se tiverem o Windows, podem ir à página do SQLite, descarregar o zip para o vosso sistema operativo, portanto vejam qual é a arquitetura do vosso sistema operativo, ou assim, se calhar há uma versão mais recente, mas descarregam o zip para a vossa pasta de trabalho e extraem de lá o SQLite exe. Portanto, é um executável pequenino que vocês correm e quando correrem têm esta janela onde vocês podem introduzir. Portanto, é uma consola parecida com a que vocês usam no Python para poderem inserir os comandos. Se tiverem o Mac, também tem uma versão para Mac e não faço a mínima ideia se funciona bem ou não, mas pronto, o Mac já é outro problema. Mas em princípio não tem problema, nestes sistemas operativos é a mesma coisa. Têm um zip, extraem de lá o executável e depois podem usá-lo na vossa pasta de trabalho para experimentar. Notem que isto é uma solução provisória, é só mesmo para vocês experimentarem um pouco o SQL, porque depois, para a semana, nós vamos ver como é que podemos usar o SQL a partir do Python e a partir daí vocês usam só as bibliotecas do SQLite que estão instaladas no Python e fazem a partir dos vossos programas em Python. Mas isto é só para brincar um bocadinho com o motor de bases de dados diretamente. Então, quando vocês fazem isto, no Linux será escrever SQLite 3, no Windows será clicar lá no SQLite 3 exe, aparece-nos uma janela que deve dizer algo deste género, provavelmente já não será a mesma versão, e diz isto, vocês têm o help para pedir ajuda e podem usar este comando .open para abrir uma base de dados.
Estes comandos que começam por ponto não são comandos standard de SQL, portanto também não acabam em ponto e vírgula. São comandos específicos do SQLite e permitem fazer coisas que já não vêm no SQL. Por exemplo, vocês fazem .open teste.db, o SQLite vai ou abrir esta base de dados, que é um ficheiro gerido pelo SQLite, é um ficheiro binário, não vale a pena tentar abrir vocês, ou então, se ele não existir, vai criá-lo para nós podermos criar as tabelas. Portanto, se vocês querem guardar a vossa informação numa base de dados específica, um ficheiro lá no disco, fazem isto, abrem, a primeira vez ele não existe, é criado, mas vocês depois criam as tabelas, inserem os dados e assim, e aquilo fica lá guardado. Portanto, a próxima vez que forem correr o SQLite 3, podem abrir novamente a base de dados e têm acesso à informação que está lá. Notem que estes ficheiros são ficheiros binários num formato próprio do SQLite 3, portanto, nós não vamos manipulá-los diretamente, será sempre através do SQLite. Agora, se nós abrirmos, por exemplo, vamos criar esta base de dados de química, vamos criar a tabela dos elementos, tem o símbolo, o nome, número atómico, massa, grupo, período e a chave primária será o símbolo. E depois podemos inserir os valores. Isto é um exemplo que vocês podem fazer mesmo na consola do SQLite. Vamos inserir os valores de vários elementos. Se fizermos o select, asterisco, vemos a listagem completa. E depois, se vocês quiserem sair do SQLite, podem fazer .quit e ele fecha a janela. Estes comandos do SQLite começam todos por um ponto. Isto é para indicar ao interpretador que aquilo não são comandos de SQL, são os comandos específicos do SQLite. Um que dá bastante jeito é o .help, porque dá-vos uma lista dos comandos do SQLite. Aqui tem alguns exemplos. O read.read é útil se vocês quiserem criar um ficheiro com os comandos SQL todos que querem executar. Por exemplo, vocês podem ter estes inserts todos postos num ficheiro e depois executar isso para pôr tudo na vossa base de dados. Nesse caso, vocês podem usar o .read, dão o nome do ficheiro. Se o ficheiro estiver na mesma pasta onde vocês estão a trabalhar, o SQLite vai executar todos os comandos SQL do ficheiro e de uma vez, portanto, em lote. Este .schema dá-vos a listagem do esquema das tabelas que vocês têm criados, quais são os campos e os nomes das tabelas. O prompt pode mudar o que vocês veem aqui, o prompt está ali antes. O separador, vocês podem controlar o que é que aparece aqui a separar os campos, podem selecionar e assim por diante. Tem também este import, em que, se vocês tiverem um ficheiro de texto com os vários campos e separado pelo separador que está definido, vocês podem simplesmente ler o ficheiro de texto para a tabela. Portanto, importa o ficheiro, o nome da tabela, ele vai ler aquele ficheiro, assume que o separador está lá. Por exemplo, podem pôr o separador com um tab e se tiverem um ficheiro separado por tabs, ler tudo, ou um ficheiro separado por vírgulas, etc. Portanto, este também é prático para carregar tudo para uma tabela de uma vez, se vocês quiserem. Aqui tem alguns exemplos. Mudar o prompt para estes, cria-vos ali, fica ali o DB com aqueles dois sinais. Se vocês tiverem várias linhas, depois vai aparecer aquele na continuação, prompt de continuação. O schema permite-vos ver quais são as tabelas que estão criadas. Temos a tabela elementos com esta especificação. O separador, vocês podem escolher, por exemplo, vamos pôr como separador um espaço, dois pontos, um espaço. Quando fazemos o select, é isso que aparece a separar. O separador também dá jeito quando vocês usam o import para especificar qual é o separador no ficheiro que querem executar. E este table dá-vos a listagem das tabelas que vocês têm criadas na vossa base de dados. Para a semana vamos ver isto um bocadinho mais em detalhe, mas o que eu queria chamar a atenção para aqui é esta ideia de que estas tarefas bastante frequentes que nós temos de fazer para gerir as bases de dados, desde criar tabelas, alterar valores, apagar coisas e consultar a base de dados, estão implementadas no sistema de gestão de base de dados de uma forma que depois seja muito fácil de nós usarmos. Basicamente, nós dizemos o que é que queremos e o sistema resolve o problema. Portanto, quando nós temos dados complicados para utilizar, coisas que estão em várias tabelas relacionadas, é muito prático pôr tudo, por exemplo, no SQLite e aceder a partir do SQL.
Para a semana vamos ver como é que nós podemos fazer isto por intermédio do Python. Portanto, temos o nosso programa em Python e usamos a base de dados em SQLite a partir do Python. O capítulo 16 já tem algumas coisas e tem também aqui uns tutorials do SQLite, se vocês quiserem seguir. É fácil descarregar o SQLite e brincar um bocadinho com isto só para ver como é que funciona.